Uh-oh, Nicholas. This train is gonna crash into these 5 people. Should we move the train to go this way, or should we let it go that way? Which way should the train go? A vida é um labirinto e nesse devo me encontrar, mas cada caminho distinto é de distinta intenção no olhar. Logo, encontrei o utilitarismo, onde a ação é o que vale, útil para atender quantidades, organizar um sistema, ainda que falhe. E falha com o indivíduo, perde em qualidade. Como arma do totalitarismo, permite inúmeras barbaridades. Parece que pretos e pobres não entram nessa tua tal contabilidade. Em meio ao caos, eu interrogo alto e claro: cadê a minha parte dessa tua máxima felicidade? Muitas vezes me esforço sem embolso para enxergar os bons efeitos dessa boa ação. O cálculo deve ser tão perfeito que eu da minoria, como sempre, devo aceitar o fardo do não. E me perco novamente nesses corredores, com essa falta de tudo e o excesso de dores que me calam, me deixarem inquieto. Será que essa desigualdade também é fruto de um ato para ti correto? Deveria eu então seguir os meus princípios, me apegar ao correto pelo ímpeto de fazer o bem a cada indivíduo ao modo mais genuíno? Será que é possível atender às necessidades de cada um? O quão utópica é a teoria que desembasar a ação não maleficência, beneficência, são palavras tão bonitas. Eles pregam tanto justiça quanto autonomia, mas você já viu o tempo de espera para uma cirurgia? O mundo é cheio de contradições, minhas dores e angústias, o amor e a vida dura. Nesse labirinto do fauno me levaram a escolher não só o cuidado, mas também o cuidar do necessitado, desse que sou eu mesmo, sofrendo no labirinto de um hospital, esperando pela minha escolha não banal. Sobre os meus atos, o que deveria ser feito de fato. Ora racional, ora tão passional, num problema não banal. Se pela emoção ou pela razão, qual é a melhor solução? Decisões a serem tomadas, olho no olho, a cada palavra tocada, o receio na garganta estava numa cilada. E lá fora toda uma comissão esperando pra julgar minha decisão. Se sim, se não, mostrar minhas falhas como se dilemas tivessem solução. Solução. A vida é cheia de contradição e fiz disso minha profissão. Gostava quando a dúvida maior era a escolha do lápis de cor. Agora, sem espaço para erros, pouca probabilidade de acertos. Há uma vida no corredor que conta com o meu juízo de valor. Com o meu juízo de valor. Há uma vida no corredor que conta com o meu juízo de valor.
Nessas horas me encontro humano, tão passível a ser falho, tentando aprender com meus enganos. Mas para isso não existem atalhos. O eu lírico dos versos discursados e cantados se encontra em um dilema imposto pela sua atuação na área da saúde, no qual há oposição entre dois ideais: um consequencialista, que atenderia o maior número de pessoas, porém que fatalmente negligenciaria uma parcela, e outro não consequencialista, que seria complacente com a ética do dever na relação com cada indivíduo, porém trazendo o risco eminente de não atender à grande demanda de um sistema tão imenso. Respectivamente, o utilitarismo e o principialismo são postos em xeque, e vale a pena, portanto, definir tais conceitos. Utilitarismo. Teoria da filosofia liberal britânica, desenvolvida no século XVIII, que considera uma boa ação ou boa conduta pela utilidade ou prazer que propicia ao indivíduo e, em extensão, ao coletivo. Comportamento utilitário. Principialismo. Metodologia originada no século XX nos Estados Unidos, que orienta a bioética atual, pautada em 4 princípios: autonomia, benevolência, não maleficência e justiça. Propensão à aplicação de princípios para lidar com problemáticas e assuntos concretos. Bom, diante das explicações que foram fornecidas, vamos pensar agora nesses dois conceitos dentro de um contexto médico. Como foi dito, o principialismo está pautado em 4 princípios: autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Então, quando os médicos discutem e chegam num acordo para resolver o problema de um determinado paciente, com base na beneficência e na não maleficência, isso é, pensando em fazer o bem a esse paciente e não fazer o mal, trata-se de uma atitude principialista, que está consistindo na tomada da decisão pelo grupo médico. Um outro ponto que precisamos discutir é o de justiça, a equidade de serviços. Esse ponto está muito presente no cenário de pandemia causado pelo Covid-19. Hoje, os atendimentos médicos falham devido à elevada demanda dos hospitais públicos. As equipes de saúde não conseguem fornecer esses suportes equitativos a todos os pacientes, de modo que alguns, de fato, recebem os cuidados necessários no seu quarto de internação, enquanto outros, infelizmente, morrem esperando cirurgias, esperando os quartos para serem internados, máquinas para fazerem procedimentos. Isso demonstra que a saturação do serviço de saúde tem dificultado o cumprimento dessa base principialista. Além disso tudo, vale lembrar que o principialismo é a ética das decisões, e as decisões são coisas pontuais ao longo de um evento, ou seja, agora você pode tomar a decisão X, mas daqui 5 minutos, conforme o evento acontece e outras atitudes são necessárias, você tem que tomar uma decisão Y completamente diferente. Um outro conceito a ser discutido, é o utilitarismo. O utilitarismo basicamente avalia uma ação como moral ou imoral, certa ou errada, com base em seus resultados, desconsiderando o que motivou a ação ou a forma como ela foi feita. Caso traga mais bem que o mal para os indivíduos, a ação é moralmente correta. O utilitarismo acha o sacrifício de uma minoria em detrimento da maioria como algo válido, que é considerado uma falha. No contexto hospitalar, vamos imaginar situações em que algumas cirurgias são suspensas devido à Covid-19. Trata-se de um dilema utilitarista. Devemos não realizar as cirurgias a fim de evitar a disseminação do vírus e deixar todos os pacientes que precisam desses procedimentos, ou devemos operar esses pacientes e colocar um grande número de pessoas em risco devido à exposição ao vírus. Vítima de acidente espera mais de 2 meses por cirurgia. Rio tem 276 pacientes suspeitos ou confirmados de Covid-19 na fila de espera para internação no SUS.
Quem vive Paciente com Covid-19 morre em ambulância e família denuncia demora para conseguir leito Vítima de de acidente CTI. espera mais de 2 Mais de meses por 5 mil cirurgia. pessoas aguardam por cirurgias eletivas em Caxias do Sul. SUS em BH tem 22 Paciente com câncer que reclamava de abandono após incêndio em hospital consegue atendimento em outra unidade. Com isolamento prévio e testes. Médicos defendem a orientação do Estado sobre festas de final de ano e acrescentam dicas. Demora para conseguir leito de CTI. Morte em frente ao hospital no Rio põe ética médica na berlinda. Quem vive, quem morre. Vítima de Dilemas acidente éticos no espera mais surto de da 2 meses por Covid-19. cirurgia. Útil, utilitário, utilitarismo. Somos números. Fins de um pensamento bruto. Individualidade apagada. Diante de uma sala lotada, tomar decisões em situações inusitadas. Diante de uma moral premeditada, vidas em descaso, com um sistema raso, mas ao mesmo tempo necessário. Por outro lado, é Kant categórico. Agir pelo simples fato de ser um bem lógico, uma ação universal que encara a humanidade como princípio essencial. Liberdade que só se atinge com raciocínio. Não sei deixar levar pelo ímpeto impulsivo. É teoria aplicada ao ato saber se portar diante do fato, mas nem sempre nítido. Dilemas complexos que nos deixam tão divididos.